terceiro ano. Bem, eu tô aqui para continuar nossa aula de coesão textual. E antes de mais nada, eu quero mostrar uma coisinha para vocês, tá? Antes de começar aqui, eu quero dizer para vocês que vocês têm que ler as propostas de redação e, além das propostas, tem os exercícios. Eu sempre digo que está na pasta de documentos, né? Eu vou fazer o caminho aqui no aplicativo, ó. No aplicativo não, no site, na plataforma. A gente vem em documentos. E aí, se a internet de vocês for como a minha, vai demorar um pouquinho. Nós descemos. Olha, tem um monte de documento. A nossa aula é de redação. E aí a gente desce, desce, desce. Aí a gente acha. E a gente clica. Bem. E aí quando você vai ver, ó, todos os slides estão soltos aqui. E os exercícios também, tá? Tem 2 exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem, que era esse aqui, que foi da aula do dia 12 de junho, e teve esse outro exercício de coesão, que foi do dia 5 de junho, né? O último que eu pedi para vocês, que foi da aula passada, foi esse aqui. Eu vou clicar aqui para abrir uma nova guia. Olha aí, ó, baixou. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar nas propostas de redação. Todas as propostas que eu dou para vocês, eu sempre posto aqui, tá? Sempre, 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 sempre. A primeira, que foi a persistência do racismo no Brasil, tá aqui na plataforma. A segunda, adoecimento mental no Brasil em tempos de pandemia, tá aqui também. Perspectivas e desafios do Enem digital, também tá aqui. E a última, os hábitos de consumo no Brasil. E aí, eu vou até abrir também. A gente tem que tomar cuidado para quando for escrever a redação, não escrever um tema que fuja dos textos motivadores, tá? Toda proposta eu não coloco só o tema, eu coloco a proposta aqui na plataforma também. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem. Tá aqui. Essa aqui foi a proposta da aula passada, né? Aula 6. E aí a gente tem vários textinhos motivadores. Olha, repare que o tema da redação aqui é os hábitos de consumo no Brasil. Está falando sobre consumo. Como é que você vai saber se ele está falando sobre consumismo, sobre consumo sustentável, sobre consumo de bens renováveis, ou consumo de energia, e por aí vai, entenderam? Para saber o sentido de consumo, e eu deixei isso assim de propósito, vocês teriam que ler os textos motivadores. Ó, o primeiro texto já é consumismo no Brasil. Qual é o panorama do consumismo no Brasil? Olha, então a gente sabe qual é a pegada, né? Já é de consumismo, de gastar muito, de compras excessivas. E aí a gente vem para o texto 2. Pesquisa diz que 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Olha, então o consumo é sobre compra, né? É sobre consumir na nossa sociedade capitalista, sobre a vontade de comprar e comprar e comprar e não saber se controlar e ao mesmo tempo ser influenciado para comprar mais. E aí tem vários dados aqui bem bacanas. Eu selecionei pensando também que podia servir para vocês usarem de referência no futuro. E aí a gente tem aqui o texto 3, ó. O consumismo é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade de bens, mercadorias e ou serviços. Ele se deixa influenciar excessivamente pela mídia, o que é comum em um sistema dominado pelas preocupações de ordem material, na qual os apelos do capitalismo calam fundo na mente humana. Não é à toa que o universo contemporâneo no qual habitamos, blá blá blá. E aí a gente percebe aqui que de fato se trata do consumismo, né? O último texto que a gente abordou, são 3 textos motivadores. Os 3 falam desse sentido de consumismo, então eu já sei a pegada
que o meu texto tem que ter. Se vocês não leem os textos motivadores, vocês não vão saber, tá? Não tem como saber. Foi o mesmo caso do Enem, não lembro qual foi o ano. Eu vou até dar uma pesquisada aqui enquanto eu falo com vocês, meus amigos imaginários, mas que amanhã estarão online vendo a minha aula. Foi da propaganda infantil. Propaganda infantil, Enem, proposta. E eu lembro até que eu tinha feito o Enem nesse ano também. Publicidade infantil, exatamente. E aí, quando você lia o tema, só o tema, você escreveu uma redação de acordo com o que você pensava, né? Ah, publicidade infantil é errado, porque usar a imagem da criança, não sei. Aqui. Quero ver a proposta. Teve gente, assim, teve gente que escreveu que é errado que as crianças façam publicidade. E teve gente que escreveu que é errado que as crianças recebam a publicidade diretamente para ela para ficar perturbando os pais, né? A grosso modo é isso mesmo. E, na verdade, o que pedia o texto, se a pessoa não lesse os textos motivadores, ela não saberia disso. Olha aqui, ó. Só nesse infográfico aqui, a gente já tem os países, os símbolozinhos, e aqui tem Austrália, né? Na Austrália tem esse símbolo aqui. Vamos ver o que é que significa. Eu não consigo voltar pro lado, mas tudo bem. Vamos ver o que é a mãozinha. A mãozinha é proibido. Na Dinamarca, então, que é onde tem a mãozinha, na Bélgica, na Itália, na Irlanda, em todos esses lugares aqui, é proibido ter publicidade destinada para crianças, tá? Olha aqui, ó, personagens. Famosos e personagens de desenhos não podem aparecer em anúncios em alimentos infantis. Proibição parcial. Tem um determinado horário para aparecer as propagandas. E por aí vai. Então esse aqui. Então na Dinamarca, na Bélgica, no Chile, etc., é permitido, mas de forma parcial. Eu queria ver quais são os proibidos mesmo. Deixa eu diminuir aqui de novo. Vou aumentar o zoom. Não aparece o infográfico completo, gente. Mas fiquem aí na curiosidade e procurem o tema depois. E é por isso que é importante ler sempre a proposta de redação, tá? Vamos lá. E aqui, tendo explicitado qual era o sentido de consumismo, de consumo que a gente queria, eu posso fechar. Já já a gente vai analisar aqui, ó, uma redação que eu selecionei de um de vocês. Eu fiz sorteio também, que nem da última vez, eu só não gravei, porque da última vez deu muito tempo de vídeo, né? E eu queria otimizar nosso tempo. Vocês leram esse textinho aqui, fiz com muito carinho, tá? E aí fiz as explicaçõezinhas aqui. E aí a primeira questão, que era até o que eu tinha colocado para vocês, ó, eu juntei os dois slides que eu tinha feito. Olha, chegamos bem aqui, não foi? Aí antes disso eu tinha colocado o seguinte. Eram dois exercícios, esse aqui é o primeiro, que é no caderno. Então vocês iam copiar no caderno isso aqui, e iam corrigir, iam fazer o que eu pedi na questão. No primeiro item é assim, leia o texto abaixo e tente apontar as partes do texto em que há falta de coerência, falta de coesão ou inadequações ortográficas. E aí vocês iam adaptando, né, ajeitando. A lei seca foi promulgada lá pelos anos 70. Olha, para começar, lei seca, né, como é o nome de uma lei, tem que ser lei com um L maiúsculo, seca com S maiúsculo. Foi promulgada lá pelos anos 70. Isso aqui é inverossímil, não é verdade. Quando o caso da seca no Nordeste, que também não tem nada a ver, vocês podem também
Você não tem nem como adaptar isso aqui. É por isso que eu só peço para você apontar as partes. Seca no Nordeste, por exemplo, tem o que é que tem a ver com a lei seca? Isso aqui é incoerente, tá? Seca. Por que seca está com S maiúsculo? Nordeste. Por que Nordeste está com N minúsculo? A lei seca é necessária. Percebam aqui que a pessoa faz, ela pontua e depois continua a frase, né? Olha aqui. A lei seca foi promulgada, blá blá blá, quando a seca no Nordeste se agravou. A lei seca é necessária. Por causa da lei seca, ela repete lei seca 3 vezes em 2 linhas. E aí eu coloco minha mão na cabeça e fico assim, ah não, meu Deus, por quê? Por quê? Por causa da lei seca, os caminhões-pipas são obrigados a deixar água no interior, que também não tem nada a ver. Por incrível que pareça, essa aqui é uma redação real, tá? Também tem a lei seca de bebida, que a pessoa não pode beber para dirigir. É importante que as pessoas... Olha aqui como isso é incoerente também. Também tem a lei seca de bebida. Lei seca de bebida. Aqui, além de ser... É cacofônico, né? Lei seca de bebida. É também... Ai, meu Deus. É como se existisse outra lei seca. E só existe uma, que é a que a gente conhece. Que a pessoa não pode beber para dirigir. Na verdade, ninguém... Não é bem assim, né? Beber o quê? Álcool também. É importante que as pessoas tenham que comer e beber no interior. E aqui ela passa de um assunto, a pessoa passa de um assunto para outro muito rápido. Ó. A pessoa não pode beber para dirigir, é importante que as pessoas tenham que comer e beber no interior. Então, dois assuntos separados se juntam e não fazem sentido. Não tem uma progressão, né? As terras indígenas estão sendo invadidas, aí piora também, só vai por água abaixo. As terras indígenas, ela repete, né? Como se não bastasse falar que as terras indígenas estão sendo invadidas, ela continua assim: não tem problemas como as outras terras, porque lá o solo é fértil e tem água. Detalhe: lá aonde? Em todas as terras indígenas, né? Uma generalização assim gritante que, gente, toda terra indígena tem água e comida e é isso aí, ninguém passa fome lá. É uma utopia indígena. É preciso que as demarcações indígenas sejam mantidas e que os caminhões continuem levando água e outras coisas para o interior. Gente, isso é absurdo. Além disso, ainda usou coisas, né? Outras coisas, leva outras coisas aí. Nunca usem coisas na redação de vocês. E as pessoas precisam beber e não dirigir. Olha aqui que legal. Você precisa beber álcool e não dirigir, entendeu? Não dirija, só beba. E aí, o sentido ambíguo de novo. O texto praticamente todo é incoerente. Tem vários problemas de conexão de ideias. Então falta muita coesão, tem muita inadequação ortográfica, no sentido de usar vírgula também. Nesse negócio das terras indígenas, ela podia ter usado vírgula para passar de um para outro. Mas assim, nem Jesus na causa nesse texto aqui. E aí a gente chega aqui na questão 2, tá? Confira abaixo a redação nota 1000 do Enem 2015 sobre violência contra a mulher. A redação está modificada. Removi ou mudei boa parte dos elos coesivos. Seu dever é reescrever a redação, corrigindo-a e inserindo expressões de efeito e de sentido que encaixem no texto, os ditos elos coesivos. Claro que você poderia pesquisar, mas que graça teria, né? Aceita o desafio e quebra a cabeça um pouquinho. Esse era meu desafio para vocês e ainda é, se você não tiver feito. E aí, a gente vai ver o texto. Eu não quero ler o texto completo, porque eu quero analisar uma redação de vocês. Olha, eu quero mostrar aqui, nesse trecho aqui, que confirma que eu mudei vários trechinhos, né? O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá ainda que no século XXI existe uma espécie... Olha aqui, esse ainda que não se encaixa bem, né? Não se encaixa. Isso se dá, é a cara de vocês usar isso se dá. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico. E aí
você vai seguindo e tem outros termos. Por exemplo, esse aqui. Você dá pra perceber que não é apesar que tem que usar nesse trecho. Mas eu não vou me prender aqui. Isso aqui é para vocês quebrarem a cabeça, tá? Essa redação aqui é da Ana Beatriz Álvares Simões Reden, eu não sei falar o nome dela. Reden. E foi modificado, claro. Pronto. E aí a atividade 2 era escrever uma redação sobre o tema os hábitos do consumismo no Brasil. E aí, deixei a palavra consumismo como consumismo mesmo para vocês caírem na pegadinha e não lerem a proposta de redação. Isso me chateou, tá? Brincadeira, não estou chateado. Mas leiam a proposta de redação. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a redação que o CELN fez lá pro fórum, lá pra plataforma. Acho que assim vocês conseguem ouvir, né? Espero que sim. E eu analisei. Aí, gente, é o seguinte. A gente vai ler juntos, já são 16 minutos de vídeo. Eu acho que eu já vou lendo e analisando bem rápido também, pra gente terminar logo. Após a consolidação do capitalismo no século XIX, no século XIX, as sociedades se adequaram a uma nova forma de consumo. Detalhe aqui, após a consolidação... Meu Deus do céu. Aqui. Após a consolidação do capitalismo no século XIX. Depois de 19 tem uma vírgula, tá? Porque você está mudando a ordem da frase. As sociedades se adequaram a uma nova forma de consumo após a consolidação do capitalismo no século XIX. Essa seria a ordem linear. O que você faz é pegar um trecho que está lá no final e colocar lá na frente. E quando você faz isso, você coloca esse trecho que pegou lá no final e bota lá na frente entre vírgulas, entendeu? Então, depois de 19 tem uma vírgula. Este novo modelo de consumo também pode ser observado no Brasil, onde é refletido principalmente no consumo desacerbado, que não é desacerbado. E aí eu marquei o seguinte, marquei do mesmo jeito que eu fiz na nossa análise passada. Eu sugiro aqui trocar por, tirar esse forma esta, uma nova forma de consumo. Forma esta voltada, não precisa do esta, gente. Forma voltada, ou então, uma nova forma de consumo voltada para resolver, né? Não precisei repetir palavras, nem usar esse esta aí. Inclusive, atenção quando vocês forem escrever essa ou esse e esta ou este. Porque este é uma coisa que você está mostrando. Por exemplo, este copo de água. E quando ele está mais longe de mim, vou botar aqui na minha frente, que não dá pra ver, eu falo esse copo de água. Entenderam? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Não se sintam constrangidos com as correções de redação, tá? Eu faço isso aqui porque para mim é melhor ver o que vocês estão escrevendo, analisar com vocês, e vocês não podem ser tímidos com os colegas de vocês também, tá? Vamos lá. Aqui é a vírgula que eu falei. Este novo modelo de consumo também pode ser observado no Brasil, onde é refletido principalmente no consumo exacerbado de mercadorias, cuja real necessidade se mostra duvidosa. E aí aqui, falar sobre o uso de cujo. Tem gente que usa o cujo incorretamente. No caso aqui na redação, tá ok, tá ótimo, tá bom? Mas tem gente que usa concordando com quem vem antes do cujo. E não é para concordar com quem vem antes, é para concordar com quem vem depois. O aluno cuja nota foi boa. Tá vendo? O cuja é o aluno masculino. Cuja nota. Cuja concorda com nota, que é feminino. Tá bom? É como se fosse o cujo mais a.
E aí, ó, eu marco em azul as duas teses. Aqui a primeira e depois do i, a segunda. A primeira tese é: o consumo exacerbado de mercadorias cuja real necessidade se torna duvidosa. Ou seja, consumo de mercadorias inúteis, né? Vamos chamar assim. E na segunda, na inadimplência do momento de efetuar o pagamento. Ou seja, as pessoas não conseguem pagar. São as duas teses. E aí, teses ok, certo? E contextualização ok. E aí a gente vai para o segundo parágrafo. No Brasil, vírgula, assim como na maioria dos países do globo, vírgula de novo. Perceba como é que estava antes. Deixa eu deixar sem professor, talvez seja melhor para vocês verem. No Brasil, assim como na maioria dos países do globo, o mercado exerce uma grandiosa influência sobre o comportamento da população. Perceba que você escreveu um parágrafo inteiro, sem pontuação, e isso faz com que o leitor perca o núcleo da frase, tá? Porque isso aqui tudo é um grande período, uma grande frase que não tem em vista um alvo só. E aí, falta sua vírgula aqui, não foi? Deixa eu mostrar para você outra coisa que você faz aqui. Aqui a proposta que eu faço é a seguinte. O mercado exerce uma grandiosa influência sobre o comportamento, porque você influencia algo a alguém, né? E você influencia sobre. Quando você influencia sobre, seria debaixo dos panos. E, gente, foi mal, desculpa. Induzindo ao consumo de bens em escala geométrica. Aí aqui é uma sugestão minha também. A gente estava falando sobre elos coesivos, eu achei essa oportunidade para inserir uma conexão, alguma coisa que pudesse te ajudar. Olha aqui como é que estava antes. Escala geométrica. Induzindo ao consumo de bens em escala geométrica, por meio de promoções, propagandas cookies e outros artifícios de alienação. Isso faz com que a população, blá blá blá. E aí, minha sugestão. Induzindo ao consumo de bens em escala geométrica, seja por meio de promoções e propagandas ou por outros artifícios de alienação. E aí eu sugiro colocar, em vez dessa vírgula aqui, que eu marquei como vermelho, um ponto que eu marquei em verde, tá? Isso faz com que a população, e aqui eu faço outra observação, vocês têm uma mania de ficar colocando que nas coisas, aquele queísmo, né? Evitem usar também a expressão com que, eu acho muito, não estou falando só de achismo, ela realmente é muito brega. Mostra que você quer, você tem a intenção de usar a conjunção com para fazer alguma coisa, mas de repente não consegue e tá com o que lá, entendeu? E aí eu sugiro que troque esse com que. Na verdade, nem trocar, é remover mesmo, pode remover. Isso faz a população adquirir produtos que muitas vezes são artigos sem grande necessidade. Tá aqui. Resolvi o problema, não foi? E aí você continua. Porém, eles podem transmitir superioridade e domínio em relação a outros grupos, assim como ocorre na relação entre burguesia e proletariado. E aí aqui eu faço uma observação. Prove seu ponto. Prove. Como assim como adquirir um produto tem um aspecto de superioridade, pode te fazer ter um status maior que outros grupos? Tu não precisa explicar etapa por etapa. Eu quero que você prove seu ponto com argumentos embasados em fatos, tá? Então, quando você diz que eles podem transmitir superioridade, domínio e tal, você pode citar alguma reportagem que você viu recentemente, pode falar, de repente, até sobre música, sobre qual é o nome do negócio, gente? Sobre ostentação, pode falar sobre ostentação, ostentar, a moda da ostentação, mostrar o que você tem para os outros, tal. Só que com fatos, não é só falar.
E aí a gente vai para outro parágrafo. Além desta, 25 minutos já, meu Deus, vou correr. Além desta, outra consequência ocasionada pelo consumismo no Brasil é o déficit de pagamento. E aqui a pessoa fala que as pessoas não conseguem pagar, né? E aí eu corrijo só isso aqui. Além desta não, dessa, porque tá ali. Quando você vai usar desta na redação é porque você ainda vai dizer o que é que vai acontecer, entendeu? Por exemplo, fulano faltou. A razão só pode ser esta. 2 pontos. Estava doente. Entenderam? E aí eu falo de novo, prove seu ponto. Porque você está dizendo que muita gente não está conseguindo pagar as dívidas que faz. Prove. Tá? Você não tem que provar com o argumento ou com o dado estatístico mais incrível do mundo. Você tem que lembrar. Você tem a informação aí com você. Eu sei que tem. E aí, aqui no final, a gente tem a conclusão. Diante dos pontos levantados, uma vírgula, que eu sugiro colocar também, é de extrema importância que o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores, estava em minúsculo, eu coloquei em maiúsculo, observem a forma que os países escandinavos, países que detêm os melhores... Calma aí. Acho que deu uma travada aqui. Os melhores índices de desenvolvimento do mundo aplicam a educação financeira desde as primeiras séries e estudem. Olha esse estudem aqui, ó. Qual é a referência desse estudem? Preste atenção onde é a referência. O estudem, a referência é isso aqui. O Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores. E aí o que é que você pede? Que eles observem e que eles... Olha onde é que tá, olha a distância. E que eles estudem. Era melhor dizer aqui em cima logo. Observem e estudem a forma que os países escandinavos aplicam a educação financeira nas primeiras séries. Pronto, tá bom? Pode encerrar aí. Porque o seu... eu até pontuei aqui, ó, a frase está muito longa, o leitor perde o referente. Outra medida, mas de curto prazo, e aqui eu sugiro... Não é nenhuma sugestão. Gente, é em curto prazo e em longo prazo. Não é de curto prazo ou de longo prazo, tá bom? Usa em, sempre. Ministério da Economia, etc, etc. E aí aqui eu coloquei aqui, ó, acento e um N aqui que estava faltando também. Mas, no mais, é só isso. Quero encerrar aqui nossa aula. Espero que vocês leiam as propostas, tá? Na aula de hoje eu não vou passar uma grande coisa, eu só quero que vocês assistam um dos documentários que eu tinha passado na aula passada, que são esses aqui, tá? Assiste ou Ilha das Flores, ou The True Cost e The History of Stuff. E aí quando vocês assistirem todos, eu vou pedir a reescrita da redação, tá bom? Que é a etapa mais importante. Vocês lembram que eu tinha dito? Pois bem, gente. Vocês podiam ter até falado sobre a obsolescência programada, que tem aqui no The History of Stuff também. E é isso. Tchau. E espero que a aula tenha ficado dinâmica. Não sei bem se ficou. Eu quero o retorno de vocês. Me falem alguma coisa. Desculpem demorar a corrigir as redações. Tenho tido muitas dores de cabeça. Ainda estou com dor de cabeça. É a tela do computador. E é isso, tá? Tchau. Bebam água. Beijo.